Bom, pessoal, bom dia então a todos aí. Mais uma vez, aí, desculpa aí pelo atraso aí, tá finalizando com outra turma. Bom, hoje então, pessoal, vou abordar sobre mais uma aula aí de tecnologia mecânica e vou então, tipo uma continuação aí. Hoje é um pouquinho mais rápido sobre os ataques, né? Aqueles micro-ataques e o macro-ataque que tem, por exemplo, numa análise metalográfica. É, chamados ataques aí, né, pessoal? Eles são importantes para a gente fazer uma caracterização do meu metal, né? Meu material ali que eu estou analisando. Então ali eu consigo verificar a partir da sua microestrutura algumas propriedades, né? Então consigo correlacionar aquela microestrutura, por exemplo, com propriedades mecânicas, né? Com propriedades físicas e até químicas do meu material, certo? E também suas possíveis aplicações. Antes de iniciar aí, pessoal, quero passar um vídeo na indústria e logo em seguida a gente inicia, tá bom? O setor de alimentos é dinâmico e vive em constante evolução. Toda essa produção, desde a criação e desenvolvimento de novos produtos alimentícios industrializados, até mesmo aqueles que já existem nas prateleiras dos nossos mercados, devem estar em sintonia com normas técnicas e legislações, desde a matéria-prima até o produto final. Produzir alimentos para o consumidor é uma enorme responsabilidade, mas também uma enorme satisfação. Os técnicos em alimento participam de todo o processo de fabricação e atuam em várias etapas, como o processamento e a conservação de matérias-primas e do produto final, análises físico-químicas, microbiológicas e sensoriais. Esses profissionais fazem usos de recursos industriais e laboratoriais para garantirem a qualidade do alimento que vai para a nossa mesa. Agora, como será que essas técnicas foram desenvolvidas? Celso, eu queria começar entendendo onde a gente está aqui hoje. Bom, vocês têm hoje o privilégio de estar então em Pinhalzinho, um município situado no oeste de Santa Catarina, uma das principais regiões produtoras de leite do Brasil. E uma indústria que processa diariamente 1.400.000 litros de leite. Existe uma demanda muito grande por pessoas formadas na área de alimentos. Nós temos hoje aqui mais de 30 profissionais formados na área de alimentos, atuando nas mais diferentes áreas. Escolhi essa profissão pelo ramo, que está crescendo dia a dia, a gente percebe várias oportunidades de crescimento dentro da indústria. Celso, estou um pouco impressionado com a quantidade de caminhões aqui. Eles estão cheios de leite? Eles estão cheios de leite, nós descarregamos diariamente entre 70 e 85 caminhões. Então o caminhão chega até esse ponto onde nós nos encontramos. O laboratorista vem, que pode ser um técnico de alimentos, né, faz a coleta de amostras e leva essa amostra então, para o laboratório, onde ele faz as análises de classificação do leite. A importância da formação técnica é o conhecimento teórico. E tu sai da formação técnica pelo menos com uma base da indústria. Tu agrega um conhecimento muito bom e tu vem direto para a indústria e consegue aplicar ela no teu dia a dia de trabalho. Para quem gosta de cozinhar, um bom livro de receitas basta. Mas a produção industrial de alimentos é algo muito mais complexo e que envolve profissionais altamente capacitados. Se você está em busca de uma carreira e se interessa por alimentos, biologia, química e controle de qualidade, a profissão técnico em alimentos pode ser uma boa para você. O técnico em alimentos ele pode atuar desde o recebimento da matéria-prima, né, nos diferentes setores agroindustriais, até o produto final. Isso desde acompanhando todo o processo produtivo, bem como as análises físico-químicas, microbiológicas, sensoriais e no desenvolvimento de novos produtos atuando junto com engenheiros ou tecnólogos em alimentos. A Fabiana, professora do curso técnico em alimentos do Senai de Chapecó, me explicou tintim por tintim como são as aulas. Você vai ter aulas do laboratório de química, laboratório de microbiologia, que você está conhecendo todos os micro-organismos, né? Vai ter aulas práticas nas plantas de processamento de alimentos.
né, da parte de carnes, leites e todas que a gente vai estar conhecendo. Eu pensava que era só vir e fazer comida, sei lá. Daí depois que eu descobri que era laboratório e coisa assim, que eu já gostava muito antes de fazer isso, porque eu sempre quis fazer algo relacionado com química e essa foi a parte que eu mais gostei no curso. 0139. É fazendo que a gente vai aprender. É praticando ali que a gente vai ter o conhecimento de como funciona cada etapa que a gente trabalha em sala de aula. Quem diria que os alimentos que a gente consome no nosso dia a dia precisariam passar por análises tão minuciosas como essas que a gente acabou de ver? Logo mais, esses futuros técnicos em alimentos estarão no mercado, garantindo as condições adequadas dos alimentos industrializados. Uma das funções do técnico em alimentos é supervisionar e monitorar tudo o que acontece dentro de uma indústria. Como funcionamento das máquinas, rendimento dos produtos, o atendimento a normas técnicas e de higiene que precisam ser cumpridas e também as análises, que são feitas no laboratório. O técnico de alimentos é um profissional que está atento, trazendo justamente a aplicabilidade da teoria àquilo que acontece na fábrica. Análise de produtos, liberação de produção, monitoria, acompanhamento dos diferentes indicadores de fábrica. Apenas nesse ano, a gente teve 7 estagiários de técnico de alimentos vindo aqui da escola de Senai no nosso município e 5 deles já estão contratados, já trabalham conosco. A gente está indo bem no comecinho do processo, né? Isso, a gente está indo para a parte de recebimento de matéria-prima. Nosso processo começa ali. Aqui ele pega a matéria-prima já congelada, coloca nesse elevador e ali dentro é um quebrador de blocos. Então ele vai moer o produto bem quebradinho e vai subir por essa esteira para ir para o misturador. Naquele misturador eu vou tombar matéria-prima resfriada. Então eles vão se unir e vão formar a massa do produto moldado. Olha, tá prontinho. Tá prontinho. Só não dá pra comer aqui na linha, tá? Ele vai entrar ainda no forno. Tá. No forno ele passa pra etapa de embalagem. Depois que ele passa por aquele departamento, ele vai lá pro laboratório para daí a nossa analista sensorial provar que ou ela retém o produto e ele volta pro processo e faz tudo de novo, ou ele é liberado e vai pro mercado. Então, Felipe, esse é o laboratório que eu te falei lá dentro. Certo. Então, esse aqui é onde vai ser finalizado todo aquele processo que a gente acompanhou. Isso. Depois que ele saiu do fritador, entrou no forno, ele foi por uma outra linha de produção que ele é congelado. Perfeito. Congelado, embalado e segue para expedição. Mas antes dele ser expedido para o cliente final, ele vem para cá. Mas, Angélica, me diz uma coisa. Nesse processo que eu acabei de acompanhar, inteirinho, o seu papel como técnica em alimentos, qual é ali? É a supervisão geral mesmo. Isso. Em cada etapa tem uma supervisão diferente. No caso, lá a gente estava quebrando os blocos. Certo. Eu tenho que saber que a temperatura está correta, e a quantidade que ele colocou, porque ele tem uma quantidade, cada bloco tem um peso específico, então tem uma quantidade que ele tem que colocar, temperatura e tempo para cada processo. O tempo que ele vai moldar, o tempo que ele vai ficar no fritador, a temperatura. Meninas, muito obrigado. Angélica, muito obrigado pelo passeio hoje. Simone, valeu. Deu para entender direitinho aí qual é o trabalho de vocês. E entender também e ver de perto a responsabilidade que é, porque afinal de contas isso aqui vai estar na mesa, né, dos brasileiros e até mesmo fora do Brasil. Isso. Pessoal, isso aqui tá uma delícia, aprovadíssimo. Vimos hoje que a fabricação de alimentos industrializados não depende apenas das máquinas. O papel do técnico em alimentos é fundamental, supervisionando e trazendo conhecimento e técnicas para que as indústrias funcionem cada vez melhor. E olha, a partir de agora, toda vez que eu for ao supermercado, eu vou me lembrar dos profissionais que a gente conheceu hoje. Não só pela paixão que eles mostraram no trabalho, mas também por se mostrarem muito antenados às inovações e demandas do mercado. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!
lá, pessoal. Deixa eu compartilhar de novo. Já é bem rápido aí, pessoal. Bom, como eu falei, né, pessoal, na parte de metalografia, uma das etapas ali é fazer aquele ataque, né, que eu falei de uma forma mais rápida na aula passada. Aqui vou dar um pouquinho mais detalhes. Então, vai ter duas formas de ataque. Então, chamado macro-ataque, né? Onde eu vou ver a macroestrutura e os micro-ataques, onde eu vou ver a microestrutura. Onde esse macro-ataque eu vejo a macroestrutura, eu vejo ele a olho nu. E o micro-ataque eu consigo enxergar ampliado em um microscópio, certo? Bom, então dos macroataques, pessoal, vai, como eu falei, visualizar a macroestrutura dos meus materiais metálicos e também minhas características, com um processo, por exemplo, resultante de um processo de solidificação. Nesse quadro aqui, pessoal, eu tenho alguns reagentes para os ataques macrográficos para materiais metálicos, como aços, ligas à base de titânio e ligas à base de alumínio. Então, por exemplo, aí, o iodo, o reativo de iodo, ele então tem a sua composição aí de iodo sublimado de 10 gramas, de iodeto de potássio 20 gramas e 100 ml de água. Eu uso esse reagente para fazer macroataque em macrografia de ligas ferrosas. Então, eu vou utilizar esse reagente em ligas ferrosas. O outro reativo que eu tenho é de ácido clorídrico, né? Então, são 50 ml de ácido clorídrico mais 50 ml de água, né, a quente ali em torno de 70, 80 graus. Bom, esse material aí, pessoal, é para indicar segregação, né, em uma estrutura. Então, em profundidade de regiões temperadas em aços, ferramenta ou ou posso utilizar em o outro aí, pessoal, é o reativo de Frey, que ele tem a composição de ácido clorídrico, 120 ml, 100 ml de água destilada e 90 ml de cloreto cúbrico, né, um cloreto com cobre, né? Então, ele é indicado aí para fazer macroataque em linhas de deformação, né, onde eu vejo então ali essas linhas de deformação em aços que são deformados a frio, que são conformados a frio, né, onde eu não aplico temperatura para fazer essa conformação. Então eu vejo, por exemplo, após conformar ali o meu metal a frio, utilizo então ali uma amostra para ver se tem algum problema, né, nisso, de deformação. O reagente de Poulton, ele compõe com ácido fluorídrico 5 ml, 30 ml de ácido nítrico, 60 ml de ácido clorídrico e 5 ml de água. Então, ele é para fazer macroataque em macroestrutura bruta de solidificação de ligas, né, à base de alumínio. Então, para cada reagente aí, eu vou ter um macroataque para diferentes metais, né, diferentes materiais. Bom, então, pessoal, a gente tem um exemplo aí, né? Para visualização da microestrutura de uma liga de alumínio, né, com 6% aí de zinco, ele é resultante de um processo de solidificação unidirecional, né? Então, as amostras foram obtidas por meio do corte do lingote, né? Então, a gente corta ali algumas amostras, né? Faz todo ali naquele processo que a gente viu na aula passada. Então, a gente tem aí como foi feito esse corte, como foi feita a retirada das amostras aí para embutimento. Então, como é que foi feito aí? As amostras, então, foram retiradas para embutimento, no qual a baquelite foi o termorrígido utilizado. Foram lixadas na sequência de 100, 220, 320, 400, 600, 1000, né, a lixa mesh, e polidas em pano com pasta de diamante, de 6, 3 e 1 micrômetro de grão aí. O ataque químico, então, foi feito com reagente Keller, que é composto de uma solução de 190 ml de água destilada, 5 ml de ácido nítrico, 3 ml de ácido hidroclorídrico e 2 de ácido hidrofluorídrico. Então, o tempo de ataque foi de 10 segundos, dependendo da revelação da microestrutura. Então, aqui a gente tem as micrografias, né? E das posições relativas aí ao ponto de extração de calor, né? Então, paredes aí de um molde metálico, com o mesmo aumento óptico. Então, onde evidencia refino da estrutura dendrítica nas posições iniciais, né? Então,
para cada ponta ali você vai ter uma microestrutura, né, distinta, né? Então, as microestruturas típicas resultantes são dendritas e são observadas ao longo da seção longitudinal da liga alumínio, né, 6% de zinco. E essas são obtidas nas posições de 10 milímetros, próximo da região da extração de calor, né? Então, próximo ali onde ele passa por um processo de calor, e 70 milímetros e distante da região da extração, né? Então, ou seja, eu coloco em posições diferentes para verificar se tem, então, alterações significativas na microestrutura, né? Então, a gente vê aí, ó, que onde está 10 milímetros, né, próximo da região de extração, né? Ou seja, onde eu tenho mais presença de calor, e 70 milímetros está um pouco mais distante de onde tem extração de calor, tem essa diferença, então, de microestrutura. Então, a posição de 10 milímetros, onde eu tenho mais calor, ela é refinada do que na de 70, em função de apresentar, então, taxa de resfriamento maior, ou seja, quanto mais próximo, mais fora ali, né, como diz, vamos supor ali que é um tarugo, né, então mais na periferia ali, eu tenho mais, eu consigo trocar melhor o calor, né? Então, no interior da peça é mais difícil, então a peça fica melhor refinada, vamos dizer assim, na sua periferia, né? Então, para comparar esse grau de refinamento de microestrutura, então preciso utilizar o mesmo aumento para as micrografias consideradas, né? Então, tem que utilizar o mesmo nível de zoom, né? E o mesmo, a mesma lente ali, né? Então, a microestrutura ela é a característica mais importante de uma liga metálica, pois as suas propriedades mecânicas são controladas pelas características microestruturais apresentadas. Então, por meio do diagrama tensão, deformação de engenharia, né, obtido por ensaio de tração, conclui-se que a microestrutura mais refinada, né, então essa microestrutura mais refinada, ela tem mais resistência mecânica. Então, por isso eu falei, esses microataques, as estruturas aqui, elas determinam até essas questões aí de propriedades mecânicas, né, e também, né, a gente faz um maior controle, por exemplo, de tempo de exposição de calor, tempo de resfriamento, para justamente fazer um controle dessa microestrutura de forma que o meu material como um todo não tem essas diferenças de microestrutura. Então, talvez eu tenha que deixar o meu material um pouco menos espesso, talvez eu tenha que aumentar o tempo de exposição ao calor, diminuir o tempo de resfriamento e assim por diante. Então, são algumas variáveis que eu tenho que levar em consideração nessa questão da microestrutura, né? Então, aí eu tenho essa curva, né, feita de tensão e deformação de cada um. Então, por exemplo, onde tem esse grão, vamos dizer assim, mais refinado, ele tem uma melhor resistência do que, por exemplo, desse que tem um grão menos definido ali, tá vendo? Então, ele tem uma deformação menor. Então, ele tem a microestrutura mais grosseira, ela é menos resistente, ou seja, ela é mais frágil. Bom, e aqui, pessoal, eu tenho mais alguns reagentes para fazer é, ataques, né? Então, eu tenho Unital, 3%, que é de ácido nítrico, mais 97% de álcool etílico. Então, ele vou fazer por imersão, vou aplicar em ácido carbono em geral. Eu tenho o Picral a 4%, que é 4 gramas de ácido pícrico, mais 96 ml de álcool etílico, também feito por imersão. Posso aplicar em ácido carbono em geral, que são tratados termicamente. Eu tenho um ácido oxálico, onde eu tenho então 10 gramas de ácido oxálico mais 10 ml de água, onde eu tenho um médio de aplicação eletrolítico, né? Ou seja, eu vou ter que aplicar em uma imersão com presença de corrente, e o material indicado é para aços inoxidáveis austeníticos. Eu tenho um Nital a 5%, né, que é 5 ml de ácido nítrico mais 95 ml de álcool etílico, por imersão, aplicado em aços ferramentas, e nesse caso aqui eu não posso guardar, né? Não posso guardar a amostra. Eu tenho aí o reagente o Vilela, que é 5 ml de ácido clorídrico, mais 2 gramas de ácido pícrico, mais 100 ml de álcool etílico, que esse é feito por imersão ou esfregação, e ele é empregado em aços inoxidáveis e aços ferramentas. E a observação aí para esse tipo de reagente, ele identifica as fases delta e sigma, né? Então, revela carbonetos em contorno de grão austenítico. Eu tenho um ácido fluorídrico mais o ácido nítrico, né? Então, tem 1 a 3 ml do ácido fluorídrico, de 2 a 6 ml do ácido nítrico, mais 100 ml de água. O método de aplicação dele é por esfregação, então ele é indicado aí para ligas à base de titânio.
E como são ácidos extremamente fortes e perigosos, pessoal, a gente tem que manusear eles com cuidado, porque eles causam sérias queimaduras. E o ácido fluorídrico, ele ataca vidro. Então, nesse caso específico, eu tenho que usar plástico, né? Então, para cá, esses ácidos são mais fortes, tomar todo cuidado aí com relação ao manuseio, né? O ácido nítrico mais água, né? Então, é 75 ml de ácido nítrico mais 25 ml de água. Então, ele é aplicado por eletrolítico. Também ele é aplicado em ligas à base de titânio. Aí tem que ser feito em capela, né? Que é uma área específica para fazer esse ataque. Tem só ácido fluorídrico a 0,5%. Então, ele é 0,5% de ácido fluorídrico e 100 ml de água destilada, também por esfregação, aplicado em ligas à base de alumínio, onde ele vai revelar a estrutura dendrítica, né? Então, mais ou menos o que foi feito aqui, né? E o Keller, que é 190 ml de água destilada, 5 ml de ácido nítrico, 3 de ácido hidroclorídrico e 2 ml de ácido hidrofluorídrico, né? Então também é feito por esfregação e é para ligas de alumínio zinco. Na verdade, o Keller foi utilizado nesse aqui, onde tem presença de alumínio e zinco. E revela então essa estrutura dendrítica, que é justamente essa aqui do meu exemplo, que essas estruturas a gente chama de dendrítica de forma de dentes mesmo, como se fosse pequenos dentes, né? Ok, pessoal? Quem quer falar alguma coisa? Um questionamento? Tudo certo, pessoal? Bom, então por hoje aí é só, pessoal. Vou finalizando aqui por hoje. Tiverem alguma dúvida, questionamento aí, só procurar, tá bom, pessoal? Mandem mensagem aí. Só lembrando aí que na próxima semana já está finalizando essa unidade curricular, tá bom? Aí se vocês estiverem devendo ainda atividades, por gentileza aí, aproveitem um tempo para poderem respondê-las aí e fazer o envio, tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, então, estou à disposição. Vou desejar a vocês aí, então, um bom dia. Fiquem, então, todos com Deus e até a próxima.